Eu sou a Fabiola, psicóloga da equipe de voluntários. A gente falou até agora bastante sobre a doença, né? Sobre as características da doença. E quando a Eti fala, né, do primeiro contato, dessa anamnese inicial, ela fala de a gente conhecer o histórico da pessoa. E aí eu quero trazer um pouco para a nossa conversa de agora isso, né? Olhar para essa pessoa que está na nossa frente. Então, gente, as doenças, né, elas se repetem nas pessoas. Ela vai se repetir em diferentes pessoas. Mas quando ela tocar uma pessoa, ela vai fazer uma melodia única, que eu chamo, né? Ela vai soar de uma forma diferente, dependendo da história de vida daquela pessoa. Então, é muito importante, né? O primeiro passo, quando a gente encontra essa pessoa, quando a gente está tendo esse primeiro contato, é a gente conhecer quem está na nossa frente, né? Em que momento da vida ela está, em que momento da vida ela descobriu esse diagnóstico. E isso vai fazer toda a diferença durante o tratamento. Se a gente não conhecer essa pessoa verdadeiramente, a gente não vai cuidar dela de verdade. Né? Então, eu coloquei ali, a gente não cuida bem de quem a gente não conhece. Saber se essa pessoa, né, ela estava lá no auge da vida profissional dela, se ela estava planejando ter filhos ou não, se ela tem filhos pequenos ou não, né? Enfim, se ela estava afastada do trabalho, o que estava acontecendo nesse momento? Então, é a coisa mais primordial que a gente precisa fazer, né? Conhecer essa pessoa. E essa doença, né, ela traz perdas sequenciais mais ou menos previsíveis, né? A doutora Lisiane já começou lá falando sobre essas perdas, e em sequência a Fono, a Eti também, são mais ou menos previsíveis. A gente não vai dizer que vai acontecer da mesma forma para todo mundo, né? A doença tem um espectro, mas a gente tem uma noção do que pode acontecer. E aí, existe um luto antecipatório que a gente chama. Né? O que é esse luto? É quando acontece o rompimento de um vínculo, né? Da pessoa com algo, o rompimento com algo concreto ou simbólico. Então, aqui a gente vai ter várias perdas concretas e simbólicas ao longo da doença, né? Conforme a doença vai progredindo. E aí muitas emoções vão ser suscitadas, muitas, né? Então, independente, aqui eu poderia trazer para vocês, né, estatísticas de quanto por cento das pessoas diagnosticadas com ela têm depressão ou sintomas de ansiedade, né? Ou, enfim, alterações cognitivas. Mas eu acredito que o mais importante nesse momento é a gente entender que todas essas pessoas vão viver esse luto, né, vão ter um impacto emocional importante e a gente precisa, todos nós, né, precisamos olhar para isso com muito cuidado, com muito respeito, né, para que a gente realmente faça um trabalho efetivo e que realmente ajude essas pessoas. Então, gente, no luto, é como se a pessoa ela fosse percorrer um caminho. O luto é um processo de transição e nesse caminho ela vai enfrentar diversas dificuldades e vai passar por diversas fases, né? Que não são lineares, né? Elas podem acontecer, a pessoa pode ir para uma fase e depois voltar, duas fases acontecerem quase que paralelamente, mas ela vai passar por diversas fases. Eu não preciso saber em que fase que ela está exatamente, qual é o nome, mas se eu entendo que faz parte do luto, né? A pessoa passar por um momento de raiva significativa, onde ela vai estar expressando essa raiva, onde ela vai estar projetando muitas vezes nas pessoas que estão mais próximas dela, eu vou ter condições de permanecer junto, né? E talvez não de reagir àquilo como se aquela emoção fosse direcionada para mim, né? Poxa, eu estou aqui auxiliando, ou até mesmo um familiar, não sei se tem algum familiar presente, né? Algum cuidador, eu estou aqui auxiliando, eu estou dando o meu melhor e eu estou recebendo isso. Então, quero,
né, ressaltar que não é para vocês, né? Não é direcionada, é direcionada naquele momento, mas essa raiva faz parte do todo, né, que ela está vivendo, de muitas questões que ela está refletindo, que ela está tentando entender. Quando a pessoa entra num processo de luta, é como se ela fosse jogada num espaço de vazio, assim, num espaço de angústia, num espaço de medo, de ansiedade, medo de separação das pessoas que ama. Então, internamente, tem muita coisa acontecendo, né? São muitas elaborações que ela está fazendo ali, muitos recursos que ela está precisando acionar para enfrentar todas essas perdas, essas dificuldades. De forma alguma é direcionado para uma pessoa específica, né? Mas é para esse todo, essas mudanças todas que ela precisa viver. Eu lembrei de uma historinha, assim, acho que também ajuda a exemplificar, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter mudado de casa pelo menos uma vez na vida, né? Então, vamos pensar que a gente mudou de casa. Eu mudei aqui em Florianópolis umas 4 vezes, né? Só aqui em Florianópolis. Então, quando você muda de casa, às vezes você vai para o trabalho, nos primeiros dias, quando você volta, pode acontecer, poxa, você se percebendo para o caminho da tua casa anterior, você querendo voltar para o lugar anterior, ficar um pouco perdido. Não é esse meu caminho é novo, eu tenho que percorrer outro caminho. E é um tempo ali de adaptação, de você reconhecer o lugar, reconhecer a vizinhança, as pessoas que estão por perto. Quando você muda de casa num outro estado, né? Você estava no estado, você passa para outro, é uma adaptação um pouco maior que você precisa, né? Essa mudança vai exigir um pouco mais de você. Então, tanto geograficamente quanto das relações, né, com as pessoas. Poxa, eu não tenho mais aquelas pessoas que eu convivia antes, então eu preciso criar um novo círculo de amizades, eu preciso me inteirar, né, dessa cidade. E se a gente pensar numa mudança de país, por exemplo, essa exigência assim de adaptação é maior ainda. Então, quanto maior for a mudança, maiores vão ser as dificuldades e maior vai ser o desafio, né, de acionar recursos internos para enfrentar aquela situação. Então, gente, é mais ou menos por aí, assim, não sei se o processo de luto, né, para dar um exemplo para vocês, é percorrer um caminho novo de adaptação, de integrar uma nova realidade interna a uma realidade externa que já está adaptada, né? Eu preciso integrar essa nova realidade internamente. Eu não sei se teve uma das pessoas que eu acompanhei que não se questionou ou não me fez essa pergunta, né? Poxa, eu fico me perguntando quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho agora? E isso é algo que a gente não pode responder, né? A gente não sabe, a gente não tem esse poder, nem eu, nenhum de vocês, né? A gente tem estatísticas, a gente tem ali os números, mas a gente não sabe quanto tempo cada um de nós tem. Mas, para a pessoa que está vivenciando uma doença tão complexa quanto a ela, a importância do tempo fica muito mais clara. Quando a pessoa ela tem uma consulta marcada, né? Ela espera aquela consulta, aquele momento com o médico, por exemplo, ansiosamente, porque aquele momento vai ser um momento muito importante para ela. Ela tem muita expectativa, né, sobre o que ela vai ouvir, se existe alguma novidade sobre a doença, sobre os tratamentos. Então, muitas vezes a pessoa ela se arruma, que ele é um momento importante para ela. Ela se arruma, ela se prepara para receber o médico em casa ou para ir no ambulatório, enfim. E aqueles 15 minutos ou meia hora que ela vai ter são extremamente importantes para ela.
né? É um tempo da vida dela que é extremamente importante e que ela sabe que, poxa, não volta mais. A gente precisa, enquanto profissional, enquanto voluntário, enquanto familiar, honrar esse tempo que a gente tem com essa pessoa, né? E realmente o tempo que ela é um tempo de troca, né? O tempo que ela tem ali nos dando o tempo dela e a gente precisa estar presente, dando um pedacinho do nosso tempo, da nossa vida ali para ela. Então a gente precisa realmente honrar esse tempo que ela está dando para a gente, né? A confiança que ela está dando, olhar ela nos olhos, lembrar da pessoa que ela é, da história, né? Para além da doença, porque assim a gente vai estar com ela de verdade, a gente vai estar valorizando esse tempo que ela está dando para nós. Eu estou falando essa questão do tempo porque, por mais que às vezes a gente diga que eu valorizo meu tempo, né? Eu valorizo minha vida, muitas vezes a gente entra num piloto automático e a gente se pega assim pensando, poxa, quero que chegue logo o final de semana, né? Para curtir o final de semana, para aproveitar, enfim. Ou quero que chegue logo as minhas férias, porque, enfim, aí eu vou curtir, vai ser bom, eu vou descansar. Fica criando expectativas quanto ao futuro, né? Ah, quando eu conquistar tal coisa, eu vou poder implementar meu projeto, e aí eu vou estar tranquilo, e aí eu vou ser feliz, né? Então, a pessoa, a maioria das pessoas, né, que são acometidas por esse tipo de adoecimento, elas ganham uma clareza muito grande. E, e eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né, enquanto pessoas que estão a serviço, né, delas, a gente precisa refletir sobre essa importância do tempo que elas estão nos dando. Cada minuto que a gente tem é importante, né? Porque quando a gente está esperando o tempo futuro, a gente tá correndo o nosso tempo. A gente está pedindo para o tempo passar logo, para a nossa vida passar logo, e cada dia que passa é um dia menos, né? Então, para além da dor física, que existe e muita, né? Existem outras dores, existem outros tons de dores, que é a dor emocional, que é a dor social, das perdas dos vínculos sociais, que é a dor espiritual, né? Enfim, muitas vezes a interrogação quanto às suas próprias crenças, né? O que eu acreditava e será que eu acredito agora? Então, a pessoa, ela vivencia muitas dores nesse processo. E é importante que a gente esteja, né, bem atento a isso. Aqui eu coloco também a comunicação. A Stephanie falou, né, da importância da comunicação, da prevenção, a gente tentar trabalhar o trabalho que ela faz, né, para manter ao máximo essa comunicação eficaz. E isso é extremamente importante. Algumas vezes eu já presenciei nos atendimentos, né, em conjunto com um cuidador, com um familiar, outro profissional, uma dificuldade de entender a fala, e aí, por essa dificuldade, a pessoa não se direcionar ao paciente, não perguntar para ele, não olhar para os olhos dele. E isso causa um sofrimento muito grande, uma dor bem significativa, né? Porque a pessoa, ela, na maioria das vezes, ela está compreendendo tudo, ela está ali e ela quer participar, né? Aquele tratamento diz respeito a ela, é dela aquele tratamento. Então, eu já presenciei, né? Eu perguntando alguma coisa e o familiar também responder pelo paciente, né? Não esperar que o paciente responda, assim, naquela ânsia de responder e tomar a frente e não deixar o paciente falar. Então, a minha conduta nesses momentos é sempre pedir licença, né? E permissão para o familiar. Vamos escutar antes o que ele tem a nos dizer e depois, se você quiser complementar algo, né? A gente vai continuando essa conversa. Mas a gente precisa se direcionar primeiramente ao paciente.
quer participar, isso é importante para ele, isso é autonomia, isso é dignidade, a dignidade que a gente pode dar para a pessoa que está na nossa frente. Nesse sentido também, algumas vezes, no intuito de proteger o paciente, os familiares também às vezes não querem compartilhar algum problema que está acontecendo na casa, né? Um problema financeiro, sei lá, um problema de relacionamento na família, uma briga, um conflito. E aí fica aquele clima de segredo no ar. Mas o paciente sabe que tem algo acontecendo. Quando existe um segredo dentro de uma família, de alguma forma, né, todo mundo que está ali envolvido sente isso. Eu entendo que muitas vezes é no sentido de proteger, de querer preservar, mas isso pode ser prejudicial para a pessoa. Isso pode tirar a autonomia dela e o senso de pertencimento. Eu quero fazer parte dos problemas, eu quero ajudar a resolver os problemas, eu tenho a minha opinião, eu tenho, né? Às vezes eu não tenho a minha voz como antes, mas a minha opinião continua aqui. Então a gente precisa dar essa oportunidade, né? Respeitar isso e sim compartilhar as coisas que acontecem no dia a dia, né? Com o paciente. Então, eu falei bastante, né, de honrar essa confiança que o paciente nos dá, de ser a gente é uma ferramenta, muitas vezes, né, representante dos desejos dessa pessoa. Então, se ela não pode concretizar alguma atividade, né, realizar, nós podemos fazer isso por ela. Então, por isso, a importância dessa comunicação, de ouvir e saber quais são os desejos dela, né? Eu ouvi um relato de uma paciente, né, faz poucos dias, de uma terapeuta ocupacional, na verdade, que a paciente pediu para ela confeccionar cartas de Natal para algumas pessoas. Então, ela queria falar algumas coisas, mas ela queria que fosse na forma de carta escrita. E aí a terapeuta ocupacional ajudou ela a transformar, né, concretizar esse desejo, essa vontade de expressar os sentimentos, as emoções que ela tem. Então, acima de tudo, somos representantes desses desejos. Olhar em primeiro lugar para essa pessoa que está na nossa frente. A pessoa é muito mais do que a doença que acompanha ela. É muito mais. E a gente só vai auxiliar, a gente só vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. A gente está aqui como voluntário, né? Participando dessa criação, dessa associação, porque a gente quer ajudar, a gente quer fazer a diferença. A gente só vai ajudar se a gente olhar nos olhos, se a gente respeitar a autonomia dessa pessoa, se a gente respeitar o desejo dessa pessoa, né? E entender que ela é muito mais do que a doença.